Dom Sérgio assumiu como arcebispo de Salvador e primaz do Brasil no lugar de Dom Murilo. Ele tem um desafio enorme de comandar a Igreja Católica no país. Eu conversei com ele sobre o momento atual, sobre pandemia e sobre o que esperar do ano de 2021. Eu quero convidar você a assistir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e dar um like, porque aqui é muita informação. Eu tenho o prazer de conversar hoje pelo Jornal à Tarde, pelo portal Muita Informação, com Dom Sérgio da Rocha. Ele foi nomeado em março como arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, substituindo o Dom Murilo, para entender um pouco como tem sido a chegada dele à frente do desafio. Como é que o senhor está vendo esse momento que nós vivemos hoje, Dom Sérgio? Então, primeiramente, quero dizer da minha alegria de poder estar me comunicando aí com você, com tanta gente querida, que certamente está sintonizado nessa entrevista. Sem dúvida que eu cheguei em Salvador num período muito particular, numa ocasião que não é nada usual, como bem sabemos. É claro que eu já estava vivenciando o tempo da pandemia em Brasília, mas nas condições concretas de lá, e para mim era muito mais simples, porque eu já estava habituado com o dia a dia da igreja lá em Brasília. Eu chegando aqui, tudo é novo, sem dúvida, e é claro que o contexto da pandemia torna mais desafiador ainda conhecer, aproximando-se, né? Porque o ideal, o que eu gostaria muito é de poder conhecer cada vez mais, não só as situações, os ambientes, mas as pessoas, conhecer presencialmente, como nós dissemos, né? Como hoje é costume dizer, conhecer estando mais próximo, isso tudo podendo abraçar. E eu me sinto abraçado bastante pelo povo aqui de Salvador e de toda a Bahia. Tenho sido acolhido de maneira muito generosa, muito carinhosa, mas sem dúvida que eu sinto falta, assim como todos sentem, mas sobretudo quem chega sente falta de poder estar ainda mais próximo, de poder circular mais livremente por todas as situações e ambientes, né, daqui da nossa querida Salvador, de toda a Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Mas eu tenho que agradecer muito a Deus, porque no meio de todas essas limitações, eu tenho tido a ocasião de celebrar muitas vezes nas nossas comunidades, é claro que sempre com os devidos cuidados que nós precisamos ter, não só para preservar a minha saúde, preservar a saúde das pessoas a quem eu estou servindo. Eu tenho tido esses cuidados todos, mas graças a Deus tenho tido sim a ocasião de me aproximar, de estar na medida do possível, nas diversas paróquias, comunidades da própria arquidiocese. Como o senhor avalia a pandemia que nós vivemos hoje? Tivemos uma primeira onda da doença, uma quantidade, alguns problemas se acumularam ao longo desse período, e a gente está indo agora para uma segunda onda. Como o senhor avalia esse momento? Claro que é um momento desafiador para todos, né? De alguma maneira, todos sofremos com a pandemia, mas há quem sofre ainda mais, os mais pobres, os enfermos, aqueles que também se colocam a serviço dos enfermos, que têm um papel tão bonito, mas tão exigente. É um desafio para todos, mas especialmente para quem sofre mais as consequências, seja em nível de saúde, seja de consequências econômicas da própria pandemia. Agora, tem sido ocasião também para se viver a solidariedade. É claro que a proximidade física ela fica limitada, mas tem sido muitas as ocasiões de solidariedade. As próprias comunidades, na igreja, aqui em Salvador, mas também sei que, além da igreja, outras iniciativas, temos vivido essa dimensão da solidariedade através da partilha, sobretudo com aqueles irmãos nossos mais necessitados. E é claro que também, mesmo com as limitações do atendimento pastoral, tem se procurado também cuidar da saúde espiritual. Por quê? É muito importante, nesse tempo da pandemia, tão desafiador, que nós procuremos também estar espiritualmente bem, emocionalmente bem. Então, cultivar essa saúde espiritual é fundamental,
Claro, não vamos deixar de dar atenção ao nível primeiro, não vamos aqui ter atividades em nível de pastoral ou de espiritualidade que venham a comprometer esses cuidados devidos à saúde pública, isto é, essas exigências todas para preservar a vida e a saúde. Mas tem tido, sim, uma busca da parte das pessoas, a busca de Deus, tem sido ocasião para repensar o sentido da própria vida, o caminho que tem percorrido, as atitudes que tem tido. Não só quem passa mais diretamente pela Covid-19, mas nós vemos que, de um modo geral, nós somos desafiados a repensar um pouco o caminho que temos percorrido, o sentido que temos dado ao nosso viver, ao nosso caminho. O senhor falou de uma parcela da população importante que precisa muito, e ainda mais nesse momento, são as pessoas menos assistidas, os enfermos, moradores de rua. De que forma a igreja tem atuado nesse momento para tentar minimizar esse sofrimento dessas pessoas? Bem, primeiramente, há um nível básico de sustentação digna que as pessoas necessitam. Nós precisamos assegurar isso sempre. Na verdade, nós temos tido iniciativas que já vêm há mais tempo, de solidariedade, de partilha, por exemplo, a atenção às famílias mais pobres com a distribuição de cestas básicas. Essa atenção cresceu nos inícios da pandemia, mas é algo que a igreja procurava fazer, porque a pandemia ela veio a agravar ainda mais situações que já existiam de pobreza, de miséria, de falta de condições dignas de vida. É claro que ela também se tornou uma ocasião de solidariedade maior. No início, sobretudo, da pandemia, naquele primeiro momento, houve uma tensão grande. No momento, eu creio que nós precisamos aumentar essa tensão, sobretudo agora, motivados pelo Natal que está chegando, novamente cultivar atitudes de partilha, de solidariedade, de serviço. Mas a igreja, como primeira grande contribuição, tem sido incrementar, podemos dizer assim, aquelas iniciativas já existentes em relação às cestas básicas ou a atenção a quem se encontra em situação mais vulnerável. Mas também existem trabalhos específicos. Por exemplo, o trabalho com os moradores de rua, que é um grande desafio, é um grupo de risco, morador de rua. Claro que o morador de rua já vivia em situação difícil antes da pandemia, agora a situação se tornou ainda mais exigente, mais difícil. Então, nós temos iniciativas em relação também aos moradores de rua que não deixaram de acontecer. É claro que agora, com os cuidados devidos, a Pastoral do Povo da Rua tem a sua atuação. E é claro que tudo isso tem um valor imenso, mas sempre acompanhado do cultivo da fé, da espiritualidade, da oração, que são atitudes fundamentais que todos necessitamos, né? Nós não podemos reduzir nossa vida à dimensão corporal ou imediata. Nós temos que cuidar dessa dimensão espiritual, precisamos dar a devida atenção à parte emocional, psicológica e, é claro, sobretudo a espiritualidade, como dizia agora há pouco. Dom Sérgio, o que explica a pandemia? Como a Igreja Católica observa esse fenômeno que é da vontade de Deus e que já vitimou só no Brasil mais de 170 mil pessoas? Olha, nós estamos, primeiramente, diante do drama do sofrimento humano. Nós temos situações em que, de alguma maneira, nos colocamos como Jó, aquele personagem bíblico que sofreu e muito. Claro que Jó sofreu porque era um homem justo, no meio de tantas situações difíceis, mas hoje uma primeira atitude é do Jó, que diante do sofrimento se questiona Deus, questiona seus amigos, questiona a si próprio. Só que nós também, diante do sofrimento, diante dessa pandemia, temos nos inspirado e devemos nos inspirar no bom samaritano. A grande resposta ao sofrimento humano não é simplesmente intelectual. É claro que é importante pensar, refletir,
sobre as razões do sofrimento, mesmo porque existem muitas situações de sofrimento que poderiam ser evitadas, né? Ou que ao menos podem ser suavizadas, se não superadas inteiramente. Então, refletir sobre causa do sofrimento sempre tem, mas é preciso ter presente que não basta uma simples explicação do sofrimento humano. As atitudes de solidariedade, de serviço em nível pessoal ou comunitário são fundamentais. E é claro que necessitamos de respostas maiores. Uma pandemia exige respostas não só das pessoas, da sociedade civil organizada, necessita de respostas da parte dos governos, das autoridades, que têm o seu papel, sua responsabilidade. Então, nós temos aqui, sem dúvida, questionamentos na pandemia que tem a ver com aquele Jó que se questiona, mas também do Jó que encontra em Deus a resposta última, o sentido último para a sua dor, a força para superar o momento difícil. E o Jó que cede lugar ao bom samaritano. É preciso que o Jó que existe em nós se levante, como o bom samaritano faz, para abraçar, para estender a mão, ainda que não fisicamente, mas para estender a mão, para abraçar quem está caído, quem está mais sofrido. Então, no tempo da pandemia, a igreja tem oferecido, primeiramente, a luz da fé. É com a luz da fé, com a força do amor de Deus, que nós vamos vivendo e superando as dificuldades desse tempo. Mas também a igreja tem insistido, como agora há pouco já dizia, nas atitudes de caridade, de amor ao próximo, de misericórdia, de compaixão, de solidariedade. Deste modo, sem dúvida, nós vamos superando esse tempo difícil, com a fé em Deus, com a força do amor de Deus, mas vamos superando também com a força desse amor fraterno. Papa Francisco tem ressaltado e escreveu recentemente uma encíclica a respeito do amor ao próximo sem fronteiras. Isso não é que nós vamos fazer o bem ou querer o bem só de alguma pessoa que nos agrade. O próximo a ser amado é quem mais sofre, quem necessita de nossa atenção, seja quem for, em qualquer situação que esteja. Então, sem dúvida que a pandemia mexe com a cabeça e o coração, mas nossa resposta a esses questionamentos tem a ver com a luz da fé, tem a ver com a força do amor. Em outras palavras, com a luz da fé, com a força do amor, nós superamos esse tempo difícil. Por quê? As causas disso tudo, cabe à ciência buscar o máximo possível explicar. O certo é que nós temos tido ocasião para repensar nosso estilo de vida, para repensar a maneira como nós lidamos com a própria natureza, a maneira como nós vivemos em sociedade. Então, a própria igreja tem nos ajudado a refletir, a rever, a aprofundar, a encontrar um jeito novo, mais coerente com a ética, mais coerente com o evangelho, um jeito novo de viver essas relações humanas, relações sociais, as relações com a própria natureza. A gente percebe muito nesse momento de pandemia que muitas pessoas também começaram a ter problemas de aspecto mesmo psíquico e muita depressão. Os casos aumentaram muito nesse momento. É o momento das pessoas, da população, se aproximar de Deus, buscar a fé para justamente passar por esse momento, Dom Sérgio? Sem dúvida, eu me referia justamente a isso. A contribuição própria da igreja é a luz da fé, é o evangelho, é a esperança, a paz que vem de Deus. Nós não oferecemos outro tesouro a não ser aquele que é o reino de Deus, né? E em Deus, com a força do amor de Deus, as pessoas encontram força para superar as dificuldades. E numa perspectiva de fé, isso não é uma questão só psicológica. É a graça de Deus agindo na pessoa que busca. Porque alguém poderia dizer que isso tem apenas um efeito psicológico. A fé, ela não se reduz a essa dimensão psicológica. Embora tenha aí também o seu âmbito de onde ela se faz presente. Mas a fé, na verdade, ela vai além, isso é graça de Deus. Se eu acredito em Deus, eu acredito que o amor de Deus se faz presente
na vida de quem sofre e ajuda a superar o sofrimento, ajuda em frente. Eu coloco isso porque o cuidado com a saúde psicológica, ele pode ser completado, ajudado com esse cuidado da vida espiritual. Claro que se trata de dimensões da mesma pessoa humana, e nós precisamos não descuidar, porque senão nós ficamos fracos também na nossa vida, porque se uma pessoa precisa de alimento para poder ter saúde física, bom alimento para ter saúde física, saúde do seu organismo no conjunto, nós também precisamos nos alimentar para estar fortes espiritualmente. Alimentar-se pela oração. Nós que somos cristãos, pela palavra de Deus, mas o alimento que é a fé, que é esse relacionamento com o próprio Deus, que deve estar na vida, no coração de todos, especialmente de quem se sente mais fragilizado. Para isso, não dispensa de buscar ajuda especializada. Tem gente que, ao invés de buscar ajuda, interrompeu essa ajuda no tempo da pandemia. Isso não deveria ocorrer. Ajuda especializada, que pode ser ajuda no âmbito da psicologia, pode ser da psiquiatria, pode ser no âmbito aí de alguma outra especialidade médica. Ajuda especializada, que pode ser de um sacerdote, que pode ser de uma pessoa que presta um serviço no campo da espiritualidade. Então, é muito importante que nós tenhamos, na verdade, primeiramente, a luz da fé iluminando, que nós encontremos em Deus o sentido, a força maior nesse momento difícil, mas, se necessário, que nós também busquemos ajuda, depende da situação da pessoa. E quem é que deve ajudar? Quem está mais próximo, porque às vezes quem está sofrendo não está com essa perspectiva que eu estou falando, nem está animada a ir buscar ajuda. Então, cabe a nós também, como irmãos, como amigos, como familiares, muitas vezes, ajudar, animar, incentivar a buscar essa ajuda especializada. Porque eu sei que não é fácil, nas condições que nós vivemos, as pessoas às vezes não têm nem o necessário no seu dia a dia, ela também não consegue a assistência toda que ela necessita. Mas ninguém está dispensado de buscar essa assistência. E eu desejaria muito que as nossas comunidades ajudassem as pessoas também nessa dimensão. E, quando necessário, terem o apoio para buscar essa ajuda mais especializada. Como chegar no jovem de hoje? Como a Igreja Católica tem tentado e tem buscado se relacionar com o jovem hoje, que é tão conectado, que está sempre muito próximo das redes sociais, mas muitas vezes vive um vazio e um distanciamento religioso muito grande? Veja bem, claro que é um desafio, sempre foi um desafio trabalhar com a juventude de maneira adequada. Não quer dizer que a juventude seja complicada para a igreja, ao contrário. A juventude tem um valor imenso, tem uma contribuição própria que é extraordinária, e nós precisamos cada vez mais nas nossas comunidades cristãs, nas comunidades religiosas, nas paróquias católicas, nós precisamos cada vez mais de abrir espaço para acolher a juventude. É claro que a pandemia dificulta esta acolhida presencial, mas mesmo na pandemia, muitos jovens têm participado da vida das comunidades através das redes sociais, e a juventude tem facilidade para lidar com as redes sociais. Muitos têm alimentado a sua fé através das redes sociais, e muitos têm ajudado também a outros irmãos e irmãs justamente através desses novos meios. Mas nós precisamos abrir espaço para a juventude na igreja e na sociedade. Claro que não é só que se reduz ao interior da comunidade eclesial. Também na sociedade nós precisamos, sim, de abrir espaço para a juventude e acreditar na contribuição da juventude. O Papa Francisco, na Jornada da Juventude do Panamá, dizia que não podemos entender a juventude como uma permanente sala de espera, isto é, sempre esperar para algo que ainda vem lá pela frente. Não, é lógico que nós temos esperança, sim, é justo expressar essa esperança na juventude, esperar que os jovens assumam cada vez mais o amanhã da igreja e da sociedade. Mas, sem dúvida, que os jovens devem estar presentes hoje, porque hoje a juventude tem uma contribuição fabulosa a oferecer.
E nesse tempo da pandemia, tivemos aí exemplos generosos de jovens se dedicando ao serviço dos mais pobres, né, dos vulneráveis, além daqueles que atuam nos ambientes hospitalares e outros. É claro que nos hospitais nós temos gente em todas as idades que merece aí nossa gratidão imensa. Mas eu quero dizer que há muito jovem que nesse tempo da pandemia teve uma conduta, está tendo uma conduta responsável em relação à própria saúde, à saúde dos outros, mas também procurando participar. Agora, a igreja precisa sempre mais dos jovens da própria igreja para poder evangelizar os jovens. Então, para poder evangelizar a juventude, nós contamos com a juventude. Não são apenas os adultos que evangelizam os jovens. É importante ter adultos sintonizados com a juventude, preparado para trabalhar com a juventude. Esse é um desafio, ter pessoas para assessorar, pessoas para acompanhar grupos de jovens ou jovens, pessoalmente falando. Mas nós vamos contar sempre mais com os jovens, porque, à medida que são acolhidos, valorizados, estarão contribuindo cada vez mais com a igreja e, é claro, também com a sociedade. Em termos religiosos, como o senhor observa a Bahia? O sincretismo aqui é real e como o senhor vê o cenário local? Olha, primeiramente, a religiosidade no estado da Bahia, assim como no Nordeste todo, é uma marca cultural. Isto é algo que já faz parte da nossa identidade cultural. A religiosidade, independente das suas expressões. O Nordeste, eu já tive a graça, como sabem, de atuar no Ceará, como bispo auxiliar de Fortaleza, e depois do Piauí, como arcebispo de Teresina. Eu fico admirado com a força da fé que move as pessoas das mais diferentes situações. É importantíssimo, todos de alguma maneira sofremos, só que existe uma maneira diferenciada de encarar o sofrimento quando é a força da fé que move. Então, em todo o Nordeste isso existe, cada estado com o seu cenário cultural religioso próprio, sem dúvida. Não é exatamente a mesma coisa, embora o que nos une, sem dúvida, que é o que prevalece, essa religiosidade que dá identidade a todo o nosso Nordeste, ao Brasil, mas ao Nordeste, porque ainda, graças a Deus, as pessoas têm esse referencial religioso. Agora, nós temos vivido no Nordeste já há tempo um cenário religioso plural. Então, independente de se estar na Bahia ou de estar em outro estado, tende a crescer um pluralismo religioso, que não depende apenas de iniciativas da igreja ou das igrejas. Há também uma dinâmica social, nós vivemos uma sociedade mais complexa, mais plural, que, de alguma maneira, também favorece o surgimento de diversas expressões religiosas, sejam elas mais antigas, sejam mais novas. Agora, é preciso cultivar respeito, é preciso cultivar diálogo e, sobretudo, uma ação conjunta no campo da caridade, da justiça e da paz. Quando se fala de pluralismo religioso, ou quando se fala de outras expressões religiosas, seja na Bahia, seja em outro local do Brasil, se pensa imediatamente na parte teológica ou na parte de oração. Não está errado que se tenha momentos de oração, ao contrário, o próprio Papa tem incentivado, tem ele realizado momentos de oração com outras tradições religiosas, não só com aqueles que são denominações cristãs. Então, é muito importante ter a oração. O diálogo é fundamental, a reflexão é importante. Mas não se esgota aí o relacionamento respeitoso com as outras, seja igrejas cristãs ou tradições religiosas, como ocorre aqui na própria Bahia, na própria cidade de Salvador. Mas nós precisamos de atuar mais, os que creem em Deus, nas suas diversas expressões, precisam testemunhar cada vez mais o amor ao próximo, a caridade, a misericórdia, a compaixão, a solidariedade. Então, o campo da caridade, o campo da justiça, com tantos problemas sociais, o campo da paz, deveria ser o campo, ou deveriam ser os campos prioritários, onde acontece o chamado ecumenismo ou o diálogo interreligioso. O ecumenismo
entre as igrejas cristãs, o diálogo interreligioso com as outras tradições religiosas, sejam afro, sejam outras. E é muito importante isso, que nós possamos cultivar mais o respeito, a convivência fraterna, a convivência respeitosa, pacífica, numa época marcada por tanta agressividade, por tanta violência. Quem crê em Deus deve ser testemunha desta crença, desta fé, através do amor ao próximo, do respeito a cada pessoa, do respeito às suas expressões religiosas. Agora, isso não significa que a Igreja Católica ou que outras igrejas vão renunciar à sua identidade religiosa, à sua missão própria. A Igreja Católica procura, respeitando as diversas manifestações religiosas, realizar sua missão evangelizadora. Isto é, o anúncio de Jesus Cristo, o anúncio do Evangelho, ele precisa acontecer, nós precisamos ser fiéis à missão da Igreja. Agora, é lógico, para isso não precisa destruir, nem deve, destruir o outro. Nós procuramos respeitar, mas também preservamos a identidade. Aliás, quem respeita, preserva a identidade. Respeita o outro, que também tem a sua confissão religiosa, a sua crença diversa. Precisamos aprender a amar, a respeitar mais o outro, numa sociedade cada vez mais complexa e plural, mas sem renunciar à identidade e à missão própria. Para o senhor, a religião e política podem se misturar? Como se observa as influências que as religiões têm sobre decisões de poder? Veja, nós temos na Igreja Católica, ao menos, o ensinamento tem sido o de participação efetiva dos cristãos leigos e leigas na vida política, na via partidária, né? Então, a Igreja tem incentivado, na sua chamada doutrina social, a participação efetiva dos cristãos leigos e leigas na sociedade, na vida política. Mas a Igreja, enquanto instituição, não tem posição político-partidária. Volta e meia, alguém tenta identificar alguma posição aqui ou ali, em algum pronunciamento, em alguma atitude da Igreja Católica, mas isso não existe de maneira explícita e intencional de forma alguma. Pelo contrário, não é permitido isso. A Igreja, enquanto instituição, as suas instituições, não adotam uma posição político-partidária, mas incentiva que os fiéis leigos e leigas participem da vida política. Agora, esta participação tem que ser sempre no respeito à autonomia da própria política e à autonomia da Igreja. Então, nós respeitamos outra maneira de pensar, porque nem todas as igrejas têm esta postura, mas a postura que a Igreja Católica tem é fruto não só de reflexão, de busca de coerência com a fé, mas é fruto da sua história. Nós já tivemos outro modo de pensar isso no passado, mas depois a própria Igreja avaliou que a maneira melhor, mais fiel ao Evangelho e mais frutuosa é esta: incentivar a participação política dos cristãos leigos e leigas, mas nem clero, nem instituições religiosas católicas devem ter posição partidária. Nós respeitamos a pluralidade, mas é preciso que as pessoas, na sua conduta, sobretudo os católicos nesse caso, na sua conduta política, na sua ação no mundo político, sejam coerentes com os valores do Evangelho, sejam coerentes com o ensinamento social da própria Igreja. Se tem pessoas de outro credo ou de outra denominação religiosa cristã, então nós podemos respeitar, mas aquele que é católico é chamado a ter realmente essa atitude de coerência com o próprio ensinamento da Igreja, com o próprio Evangelho, e para ser sal da terra e luz do mundo. Agora, respeitando a autonomia, significa não podemos cair em corporativismos, na defesa de interesse de uma corporação religiosa. Nós buscamos o bem comum, o bem do povo.
todo político que está a serviço do bem comum, não é só o político católico ou cristão. Todo político se leva a sério a política, está a serviço da construção da sociedade, uma sociedade justa, fraterna, uma sociedade que respeite a nossa Constituição brasileira, né? E, é claro, uma sociedade que se deixa, de uma maneira, orientar pelos valores do Evangelho, né? Pelos princípios éticos que tem o seu fundamento lá em Jesus, no Evangelho. Nós buscamos isso, mas desejamos que cada vez mais os políticos católicos sejam coerentes com esta postura da própria Igreja, mas dando a sua contribuição própria, tá? Ajudando a construir a sociedade sempre iluminados pelos valores, pelos critérios éticos do Evangelho, do ensino social da Igreja, né? Isso é fundamental. Então, respeitando a autonomia da própria política e, é claro, sempre colocando o bem comum acima de tudo. Todo político deve colocar o bem comum acima de tudo e olhar de modo especial para quem mais sofre na população brasileira. Como o senhor avalia o trabalho dos padres mais renovados, mais pertencentes à renovação carismática? Como o senhor vê esse trabalho de tentativa de aproximar uma parcela grande da população e, sobretudo, os jovens? A Igreja tem várias expressões de trabalho pastoral, de evangelização. O que se busca sempre, acima de tudo, é uma evangelização coerente com as próprias diretrizes da Igreja. Ou seja, um padre que tem a sua experiência, a sua formação marcada mais pela renovação carismática católica, seja outra expressão, todo sacerdote ele está a serviço da Igreja no seu conjunto. E, estando a serviço da Igreja, ele procura ser fiel ao ensinamento da Igreja, às diretrizes da Igreja, no campo da evangelização, no campo pastoral. Mas, sem dúvida que nós temos iniciativas de evangelização, de espiritualidade, vamos chamar assim, que tem sido fecunda no campo da evangelização. Tem ajudado muita gente a chegar mais perto de Jesus, mais perto da Igreja, ter uma vida nova. Então, sejam os padres que você se refere, sejam outros, é muito importante valorizar aquilo que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, ressaltava como uma nova evangelização, nova nos métodos, das expressões, nova no ardor. Depois o Papa Bento veio reafirmar essa perspectiva de uma nova evangelização no final do sínodo que ele realizou. O Papa Bento realizou em 2012, pouco antes da sua renúncia, ele realizou o chamado Sínodo para a Nova Evangelização, reunindo bispos do mundo inteiro para pensar melhor a nova evangelização. E naquele momento, no encerramento, ele falava de novo ardor, mas também de criatividade pastoral. E o Papa Francisco até publicou um documento que tem um valor imenso, pastoral, um alcance muito grande, que é a Alegria do Evangelho, onde ele insiste na importância de compartilhar a alegria do Evangelho. E, é claro, se compartilhamos a alegria do Evangelho, nós olhamos com atenção especial a juventude, que já traz a graça desta alegria manifestada de tantas formas, mas olhamos também para os mais pobres, os que sofrem, os que não são amados nesse mundo, não são valorizados. Nós queremos ser aquela igreja que busca novos métodos, novas expressões para chegar até a juventude, para chegar até os mais pobres e aos outros campos da vida social. E queremos fazer isso, sem dúvida, na fidelidade a Jesus, a fidelidade ao Evangelho. Nova é a maneira como nós procuramos evangelizar, mas o Evangelho é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre, como nós encontramos na própria Palavra de Deus,
E é muito importante também que, na busca de novas expressões para evangelizar, nós não percamos aquilo que é o que vem desde os inícios, né? O próprio evangelho, o próprio ensinamento da igreja, isso que devem motivar, orientar as atividades pastorais, a evangelização das suas novas formas. E é claro que a igreja tem sempre diretrizes que vão sendo atualizadas, chamadas diretrizes pastorais. Cada época vai se ressaltando algum aspecto. Hoje se ressalta bastante o aspecto missionário, o sair, a chamada igreja em saída. O Papa Francisco usou essa expressão, tem sido bastante divulgada, uma igreja missionária, assim falava em outros momentos, a expressão igreja missionária também é muito utilizada, o próprio Papa João Paulo, Papa Bento, mas o Papa Francisco também. Isso é uma igreja em saída, Nós para temos compartilhar a alegria com todos, né? Alegria do Evangelho. Nós temos pouco menos de 5 minutos, e eu queria saber do senhor justamente sobre a postura como o Papa Francisco conduz a Igreja Católica. Ele está mexendo em pontos delicados, importantes para a sociedade, mas são muito caros para a tradição da Igreja. Como o senhor avalia essas mudanças? O Papa tem sido um Papa reformista? Bem, nós procuramos evitar qualquer rótulo, porque ele sempre restringe, né? O Papa Francisco dá uma contribuição extraordinária para a vida da igreja, para a missão da igreja, e ele ressalta aspectos que já existiam antes, que já eram vividos, já eram testemunhados pelos papas anteriores, pelos últimos dois, que me referia, o Papa Bento XVI e o Papa João Paulo II. Mas cada Papa tem o seu modo próprio de se expressar. Claro, todos buscam a fidelidade a Jesus, a fidelidade ao Evangelho, a tradição maior da Igreja, mas está aí também o Papa Francisco dando a sua contribuição, ressaltando alguns aspectos no seu ensinamento, mas sobretudo no seu testemunho pessoal, nas suas atitudes. Nós encontramos alguns aspectos de validade permanente na vida da igreja que já vinham antes e que devem permanecer depois dele. Por exemplo, a simplicidade. O Papa veio recolocar a importância da simplicidade em tudo, nos gestos, na maneira de celebrar, na maneira de estar atuando com as pessoas, né? Na maneira de viver, né? A simplicidade é tão importante. O Papa veio trazer o testemunho da misericórdia, sempre existiu. Os papas anteriores viviam essa dimensão, pregavam essa dimensão, mas o Papa Francisco chegou a declarar um ano da misericórdia, justamente para valorizar ainda mais a misericórdia, seja a misericórdia divina, a misericórdia entre nós. A caridade com os pobres e sofredores, o Papa vem ressaltar esse aspecto que já existia antes, né? Então, nós temos vários aspectos ressaltados pelo Papa Francisco que já estavam acontecendo antes, mas receberam com ele uma nova ênfase, né? Uma força ainda maior. Mas nós agradecemos muito, eu em primeiro lugar, como cardeal, tive a graça de ser nomeado cardeal pelo Papa Francisco, tenho uma gratidão imensa em nome também da nossa Igreja do Brasil, primeiro pela estima tão grande, pelo amor que o Papa tem por nós no Brasil, pela atenção que ele dá à Igreja no Brasil, pelo bem imenso que ele faz, não só a nós, mas a Igreja no mundo inteiro e a humanidade, porque se trata de uma liderança que tem sido muito respeitada no mundo de hoje, pelas causas que tem defendido, sempre iluminado pela fé, pela palavra de Deus. Então, Do Murilo teve uma proximidade muito grande com a população baiana. O que marca o senhor pretende trazer para o período do senhor à frente aqui da Arquidiocese de Salvador e Primaz do Brasil? Bom, primeiramente, tenho uma gratidão imensa do Murilo, não só pelo bem que ele fez aqui em Salvador, mas porque também é um irmão, um amigo, já trabalhamos juntos, inclusive na presidência da Conferência Episcopal. Eu tenho procurado, primeiramente, dar sequência aos trabalhos todos que Dom Murilo já tinha e, mais possível, poder estar presente em toda a arquidiocese tem sido uma marca
do meu trabalho nas outras dioceses que eu passei. Eu desejo muito poder fazer as chamadas visitas missionárias ou visita pastoral missionária, passando vários dias numa paróquia. Era esta a experiência que eu já tive nas outras dioceses que passei, e é claro, de acordo com a realidade aqui de Salvador, espero fazer as adaptações necessárias, mas também ter a possibilidade, tão logo a pandemia permita, de estar visitando durante vários dias. Por quê? A marca de quem é pastor, de quem é servidor da igreja, do rebanho de Cristo, deve ser da proximidade paterna, fraterna, e, é claro, da evangelização através desses momentos de encontro, de diálogo, de serviço. Então, eu espero que Deus me dê essa graça e vou aí, sem dúvida, aproveitando também os frutos da passagem de Dom Murilo aqui em Salvador, continuando a valorizar tudo aquilo que ele realizou, mas procurando estar presente em toda a diocese, mas estar presente e conhecer a diocese participando dela, está estando fisicamente presente, tão logo eu consigo. Já tenho feito isso, como dizia, nessas celebrações, mas o que eu espero poder realizar são vários dias de visita, se Deus quiser. Dom Sérgio, para finalizar, que mensagem o senhor deixa para a população? O que nós podemos esperar para 2021? Bem, nosso olhar é de esperança, né? Nossa esperança, ela não é vã, ela tem o seu fundamento em Deus. Nós devemos olhar para frente, primeiro na esperança de poder superar a pandemia com a força do amor de Deus, mas também com a esperança de poder ter um jeito novo de viver. O ano novo já é ocasião de vida nova, mas esperamos muito que a pandemia nos ajude a repensar o caminho que nós temos percorrido, os hábitos que as pessoas têm, de modo geral, adotado. Nós temos sempre a oportunidade de dar passos de vida nova. Nós temos aprendido muito nesse tempo da pandemia. Nós temos recordado lições como o valor do outro, como as implicações daquilo que nós fazemos na vida dos outros. Nós retomamos a consciência de que somos uma grande família habitando uma casa comum. Não dá para separar, não há fronteiras para o vírus, assim como não deve haver fronteiras para a família humana, para essa casa comum que é o nosso planeta. E isto traz responsabilidade. Então, eu tenho esperança de que o novo ano seja novo, não só por causa de uma mudança no calendário, mas que seja novo pela superação da pandemia, mas seja novo pelas lições que nós estamos aprendendo, por um novo modo de viver, de tal modo que cada vez mais nós possamos construir um mundo onde o amor, a justiça, a fraternidade estejam presentes. E o Natal que está chegando seja para todos nós motivo, estímulo para acolher essa vida nova que vem do menino Jesus, mas também para compartilhar essa vida nova, para testemunhar essa vida nova, não só no tempo do Natal, mas no novo ano que está para se iniciar. Dom Sérgio, eu quero agradecer demais a disponibilidade do senhor para falar com a gente no Jornal à Tarde, para aportar muita informação, e lhe agradecer, desejar um ano novo de muita saúde e muita paz. Eu que quero agradecer de coração a você, mas também agradeço à tarde, né? Eu tenho tido a oportunidade de escrever periodicamente no Jornal à Tarde, então fico muito agradecido por esse momento, e também ao portal Muita Informação, que é gratidão, e espero que essa nossa reflexão, de alguma maneira, ajude os que estarão unidos a nós, né? Seja aí pelo próprio jornal, seja de outra maneira online, mas que possa nos ajudar a crescer cada vez mais como pessoas humanas e alcançar aquela felicidade que nós buscamos e desejamos para as pessoas que nós amamos, né? Que todos sejam muito felizes, com as bênçãos de Deus, que tenham a graça do Natal feliz, também no novo ano com muitas bênçãos. Obrigado a você, Oswaldo Lira, de modo especial, pela sua atenção, por esse momento ideal.